Graça e paz, nobre irmão, irmã, Deus seja louvado e engrandecido na sua vida. Eu sou o pastor Silvio Dark, quero chamar a sua atenção neste momento para nós refletirmos um pouco sobre a igreja dos nossos tempos, igreja dos nossos dias. E como lidamos com algumas situações dentro dos nossos dias atuais. É bem verdade que os acontecimentos que se surgem, igrejas que tendem a encerrar suas atividades, por motivos, muitos deles, dentro desse cenário atual, por motivo de finança e etc e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção é para como alguns pastores vê isso nos dias de hoje. É muito comum, eu particularmente já presenciei inúmeras vezes, pastor chegar e comunicar que está fechando a tua igreja, apresentar o problema, porque a igreja não fecha só por pecado. Nós precisamos nos desprender desse pensamento pequeno que nós temos, que igreja só se fecha por questão de pecado. E outro, que a igreja não se fecha. Alguns até apoiam na questão que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Porta que Deus abre, ninguém fecha. Isso é algo muito errôneo pensar assim. Igrejas fecham, sim, fecham. Tanto é que se a gente for trabalhar na expressão e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Deus está falando de uma igreja ali que passaria por perseguições, passariam por provações, adversidades, e que essas forças contrárias, esse ataque maligno, não sucumbiria à igreja no âmbito espiritual. Então a gente não pode trazer isso para o lado financeiro, mas podemos dizer, mas Deus supre a necessidade da igreja? Supre sim a necessidade da igreja, supre sim. Agora, em uma decadência, em um estado, em um acontecimento em que falta recurso para essa igreja ela vai fechar. Agora, a igreja material, a igreja estrutura, a igreja pessoal, essa igreja individual, ela vai continuar. Qual é a igreja individual? Eu e você. Uma igreja, um templo, pode fechar. Agora, a igreja pessoa, essa igreja individual pessoa, essa vai continuar até a volta de Jesus, e isso enquanto ser humano assim quiser. Mas eu quero falar da igreja não igreja pessoa, mas igreja estrutura. Essa igreja estrutura. E é muito comum, por exemplo, quando um pastor comunica que vai fechar a igreja, essa igreja está se fechando, a ajuda é muito pouco, muito pelo contrário. É muito comum ver pastores perguntando o seguinte: em vez de esboçar a questão de uma ajuda, não. Eu quero, mas para isso a gente precisa tomar uma base bíblica para isso, né? Dessa ajuda, de ajudar um ao outro, socorrer um ao outro, a gente precisa tomar uma base bíblica. Eu quero chamar a sua atenção para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, para a gente tomar uma base aí do que é esse conceito de ajuda. O versículo do 1 ao 4 vai dizer assim, olha só: ora,
Quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, mandarei os por cartas aprovadas para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Ou seja, era comum nas igrejas de Paulo, as igrejas que Paulo fundava, essa ajuda, não só as coletas que iam para socorrer os necessitados e as igrejas de Jerusalém, mas também era muito comum ver igrejas ajudando outra igreja, como Éfeso, como Gálatas, como Filipenses, igrejas tirando para ajudar outras igrejas, socorrer outras igrejas. E com isso, o que a gente aprende com isso? Que nós estamos, na verdade, muito longe de um pensamento paulino, de um pensamento sã cristão. Porque quando uma pessoa hoje fala que vai fechar a igreja dela, principalmente quando fala para um pastor, para um outro pastor, ele logo pergunta: e aí, está vendendo as suas cadeiras? Vai vender o teu som? Os seus utensílios, está pedindo quanto nos seus utensílios? E os seus membros, principalmente os membros, e os seus membros, vai ir para onde? Indica eles lá para ir para a minha igreja, para ajudar lá, eu ajudar. Note que não há nenhuma esboção de dizer o seguinte: não, tem como eu te ajudar, ou juntar outras igrejas para ajudar, socorrer a outra igreja. Isso não acontece. Isso não acontece. O que acontece é o interesse nos utensílios daquela igreja. Logo se perguntar: você está vendendo? Quer quanto nas suas cadeiras? Quer quanto no seu som? Quer quanto no seu púlpito? E por último, isso se não for o primeiro, logo pergunta: e os seus membros, hein? Seus membros, será que já tem igreja? Porque o interesse é no membro da igreja. E isso, infelizmente, é um pensamento muito pequeno nos dias de hoje. Um pensamento muito pequeno. Há pastores nos dias de hoje, pastores, líderes de igreja nos dias de hoje, que eles até procuram não ajudar mesmo. É como se o pensamento fosse assim: é uma igreja a menos. É como as igrejas hoje, infelizmente, elas concorrem entre elas. Há uma concorrência. Há uma concorrência para ver qual igreja tem mais gente, qual igreja tem o melhor culto, qual a igreja tem a melhor mensagem, qual a igreja é a mais bonita, qual a igreja é a mais bem localizada. E isso difere muito do nosso conceito do conceito antigo bíblico e de igreja, desse conceito de evangelho, de pessoas. Até porque, se examinarmos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vê o quanto esse grupo era unido. Tinha uma unidade entre eles. Hoje, nos nossos dias, ficaram muito escassos. Pastores oferecendo dinheiro para o outro fechar a igreja para vir trabalhar com ele, mas não tem a coragem de ver um irmão teu numa dificuldade, falar assim: não, eu vou te ajudar aí com 1 mês, 2 meses de aluguel, vou ajudar você na conta da energia. Isso não, muito pelo contrário. Hoje vivemos o cenário do farinha pouco ao meu pirão primeiro. As igrejas hoje são individuais, os líderes são individuais,
São pessoas que pensam só em si mesmo, infelizmente. E isso não é um evangelho genuíno, não é. Nós estamos muito aquém do conceito evangélico. As igrejas paulinas, elas socorria e ajudava as outras igrejas. Não havia um interesse em que aquela igreja se fechasse. Muito pelo contrário, se isso acontecesse, era uma perca, era lamentável, era caso de tristeza, muita tristeza. Mas hoje, nos nossos dias, não. Hoje, nos nossos dias, quem deu um culto em ação de graça porque a igreja do outro pastor fechou. Ainda mais se for no mesmo bairro. Né? E isso é um pensamento muito triste nos nossos dias. Muito triste. E com isso nós devemos ser ajudadores uns dos outros. E não pessoas que torcem para que a igreja do outro feche, e em vez de tentar ajudar, chegarmos lá com interesse no que tem na igreja, nos membros daquela igreja, e isso, infelizmente, creio que não é um pensamento saudável cristão. Mas vamos ver também o que o escritor aos Romanos, no capítulo de número 15 e no versículo de número 26, ele tem a nos dizer. Vamos ver no capítulo de número 15 da carta aos Romanos e no versículo de número 26. Diz assim: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fizeram uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E isso aqui ajuda, volto a dizer, não era só os santos, assim, pessoas individuais, família, mas eram igrejas também. Hoje nós não conseguimos ajudar nenhuma pessoa individual. Muitas pessoas não têm coragem de ajudar uma pessoa individual, quanto mais um pastor, um líder de igreja. De você tirar um valor do seu caixa, ir até esse pastor que está na dificuldade e falar assim: eu estou trazendo uma oferta, uma dádiva para ajudar no teu ministério, ajudar. Muito pelo contrário, isso não acontece. O que temos hoje, nos dias de hoje, é a rivalidade entre igrejas, é as dissensões entre igrejas. O que nós temos nos dias de hoje e vivenciamos nos dias de hoje é um líder torcendo até para que a igreja do outro feche. E isso, sinceramente, não é um pensamento saudável para nós que somos cristãos. Hoje, alguns mudaram até a tática de evangelismo. Não se evangeliza mais em qualquer lugar, se evangeliza na frente da igreja do outro. Para quê? Para ganhar o membro do outro para a sua igreja. Até o foco de ganharmos almas, e que eu digo almas, eu estou dizendo ímpios, pessoas não convertidas, até isso se perdeu. Hoje se tornou vantajoso para alguns visitar membros de outra igreja, ir na casa de membros de outra igreja, mandar mensagem para o membro de outra igreja, buscar esse membro ou tentar trazer esse membro de outra igreja para a sua igreja. Note como que mudou. Note como que mudou o cenário dos tempos antigos para os nossos tempos. Hoje, nos preocupamos mais em evangelizar ímpio e buscar ímpios para dentro da igreja. Hoje nos preocupamos em inchar nossas igrejas com membros de outras igrejas. E isso se tornou uma febre no meio cristão hoje, uma febre no meio cristão, de pastores, líderes de igreja agindo dessa forma. Mas precisamos muito voltarmos lá atrás e entendermos realmente o que é esse conceito cristão, o que é essa parte de igreja, de vivermos em união, de vivermos em unidade.
Até porque, quando surgiu a igreja, não existia várias placas como se tem hoje. Placas e denominações para tudo quanto é lado. Existia uma única igreja. Uma igreja que crescia na graça, conhecimento, no amor de Deus. Deus se fazia ali que tudo acontecesse de forma extraordinária. Depois que surgiu as divisões, ficou cada um lutando para defender o seu próprio espaço, e para defender o seu próprio espaço, vale tudo, vale atacar o irmão, vale agredir o irmão, vale difamar o irmão, vale tentar persuadir os membros de outra igreja para vir para a sua igreja, vale a pena difamar o líder daquela igreja, para que aquela igreja feche para ser menos uma. Infelizmente, hoje se tornou um campo de batalha no meio dos evangelhos. Um campo de batalha. Não se tem mais uma unidade de compreender, de se ajudar um ao outro. Muito pelo contrário. A compra de pagar. Você vem, faz parte do meu ministério, eu te pago, fecha a tua igreja, vem para a minha. Você que é membro daquela igreja, e aquela igreja está assim, está assado. E rapaz, mas vem para mim porque a minha é assim, assim. Até a forma de nós falarmos é errado. Quando nós vamos cumprimentar uns aos outros, nós vamos a paz do Senhor. Ok, tranquilo. Mas se nós formos analisar, olha só como que a gente fala. Rapaz, você, com outra pessoa, a gente fala assim, vai lá visitar a minha igreja. A minha igreja. Aí o outro fala também, tudo bem, vou lá sim, mas você poderia também ir lá visitar a minha igreja. Só nessa conversa nós criamos uma divisão. Não seria tão fácil nós falarmos, você poderia visitar a igreja em que eu congrego. Ou você poderia ir lá fazer uma visita na igreja que eu pastoreio. Até porque a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. Ele falou isso com Pedro. Pedro, os membros são meus, a igreja é minha, tudo é meu, porque quem deu a vida por ela fui eu, e pronto, acabou. Nós temos que deixar de ser menos individuais. Nós precisamos nos desfazer e nos despir de um pensamento egoísta e pensarmos e vermos que o Evangelho é coletividade. Ele surgiu na coletividade, ele se criou, se formou na coletividade. A igreja foi estabelecida na coletividade. Pastor Silvio Dark, me prova isso. Eu vou provar para você, meu filho. Eu vou provar para você em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 42 em diante. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos milagres e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo. Era uma única igreja, não tinha divisão. Era o mesmo pensamento. Era uma mesma oração. Era o mesmo parecer. Tudo em comum. Versículo 46 do capítulo 2 do livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, vai dizer o seguinte: e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Era uma unidade, a igreja foi formada assim. Eram todos ajudando todos. E quando Paulo estabelece as igrejas, que ele ia fundando nas cidades, essas igrejas também ajudavam umas outras. Essas igrejas não tinham interesse que a outra fechasse, que a outra acabasse, que o pastor daquela igreja caísse, ou que a economia daquela igreja afundasse. Não tinha esse pensamento mesquinho, esse pensamento individual, esse pensamento pequeno que nós infelizmente temos nos dias de hoje. Precisamos voltar atrás e entendermos realmente como essa igreja surgiu, como que era esse pensamento, como que era essa unidade
entre as igrejas, entre os irmãos. Até porque a igreja lá eram pessoas, eram indivíduos, e isso era interessante demais. Então, que possamos refletir nessa palavra, desejar o bem para o nosso irmão que está à frente de uma igreja, tentar ajudar aquele irmão que está na dificuldade na igreja dele, em vez de chegarmos lá e dizermos, fecha a tua igreja, vem congregar comigo, abaixa as portas, e aí vai vender tudo, eu te compro tudo que você tem. Isso não é um pensamento cristão saudável, nunca foi e nunca será. Que possamos ter um pensamento de ajudar um ao outro, socorrer um ao outro e desejar toda sorte de bênção um para o outro. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua chamada, que Deus abençoe o teu ministério de uma forma toda poderosa e que possamos ser, sim, um povo unido em Cristo Jesus em tudo. Um abraço, Deus te abençoe.